de hoje é sobre uma síndrome do intestino, então fica aqui comigo se você também quer saber sobre síndrome do intestino irritável. E não esquece de me seguir nas redes sociais e nem de se inscrever aqui nesse canal, eu tô amando os inscritos novos. Sejam muito bem-vindos por aqui. E é isso, gente. Chega de blá 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 e vem pro vídeo. Ah, peraí, antes, estou sem cenário porque vocês sabem, né? Eu não tenho cenário ainda, assim, um espacinho só pra mim aqui nesse apartamento minúsculo que eu moro. E estou sem mesa, então meu cenário hoje é o que? A casa da minha gata. É isso, meu Brasil, vem pra esse vídeo. Gente, hoje eu vou falar sobre uma síndrome que tá, assim, em alta, acometendo muitas pessoas, inclusive essa nutricionista que fala com vocês, que é diagnosticada desde 2013 com síndrome do intestino irritável. E o que essa síndrome nutre? É um distúrbio intestinal que não altera as estruturas do intestino, mas que causa muito desconforto para quem tem. Desconforto esses que são dores abdominais, distensão abdominal, cólicas, prisão de ventre, flatulência, diarreia e assim, gente, é bem chatinho. Quem tá me assistindo aí sabe, a gente antes de descobrir o que tem e como fazer o tratamento, a gente sofre muito, tá? E como que é feito esse diagnóstico? São os médicos que fazem o diagnóstico, tá? E eles fazem através do que você conta pra ele de sintoma, aí provavelmente através dos seus sintomas ele já vai desconfiar disso e vai pedir os exames. Gente, os exames são chatinhos, o exame físico, a colonoscopia, sim, são exames super chatos, eu super entendo, mas é importantíssimo a gente fazer, porque o intestino tá dentro da gente, não dá pra virar a gente do avesso pra eles poderem ver, né? E também não dá pra ver pelo orifício ali que fica no nosso bumbum, né? Não tem como ver assim, né? Abre, tô vendo seu intestino aqui, não tem como ver. Então, é necessário fazer os exames, o físico e o de colonoscopia. Por quê? Tem outras doenças intestinais que podem dar os mesmos sintomas que a síndrome do intestino irritável. E aí, se a gente fala só o sintoma e não faz os exames, o médico fala assim: ah, tudo bem, isso é síndrome do intestino irritável, faz assim, sabe que vai ficar tudo bem. E não é, a gente pode agravar uma doença, né? Então, por isso que é importante fazer todos os exames que os médicos pedirem. Mas, Nutri, o que causa essa síndrome, né? Por que essas pessoas acabam sendo portadoras dessa síndrome? Gente, a ciência, os estudos que existem, né, de síndrome do intestino irritável, elas mostram que não existe um único motivo e nenhum motivo específico. Mas, de acordo com os levantamentos dos estudos, né, e também o que os médicos costumam ver em geral, é que as pessoas que têm essa doença, elas sofreram um impacto de estresse muito grande. Tá? Então, por exemplo, eu fui diagnosticada em 2013 com síndrome do intestino irritável. Um ano antes, eu fui diagnosticada com depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. Então, assim, eu gerei um impacto, né? Um estresse gigantesco no meu corpo com esses problemas emocionais. Então, imagina, né? Meu estresse tava lá na casa do chapéu, né? E aí, um ano depois, eu comecei a ter problema com o intestino e passando mal, fui pro hospital e aí fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável. E normalmente, pessoas que apresentam, né, têm as características de estresse. Aí você deve estar se perguntando, mas Nath, eu também vivo um estresse gigantesco, eu tive algum impacto aí de estresse na minha vida em algum momento e eu não tenho síndrome do intestino irritável. Por que isso acontece? A gente não sabe explicar. Por que umas pessoas têm e outras pessoas não. Talvez tenha algum fundo aí maior que essas pessoas tenham igual, não só o estresse, mas sei lá, algum outro impacto, mas a ciência ainda não explica isso. É uma síndrome que deve ser mais estudada, mas o que a gente sabe atualmente é que, assim, pessoas que têm estresse, depressão, né, ansiedade, sabe aquelas pessoas que têm vontade de fazer cocô e aí fica segurando uma vida e só consegue ir no banheiro da casa delas? Essas pessoas também têm, tá? Eu conheço pacientes que têm, pacientes calmíssimos e que falaram pra mim: ai, mas sabe o que era, doutora? Eu segurava muito meu cocô e o médico desconfiou disso. Então, tem várias causas, né, que ficam ao redor da síndrome do intestino irritável, mas assim, não existe uma específica. Então, eu não tenho como dizer qual a causa principal disso. Mas a gente sabe que o estresse é uma das causas mais comum
entre as pessoas que têm a síndrome. Bom, e como eu já disse, os sintomas são de cólica, dor abdominal, distensão abdominal, aquela sensação que o intestino não esvaziou por completo, diarreia, ou prisão de ventre, ou os dois, tá? Muita flatulência, enfim, gente. E qual que é o tratamento, Nutri, para essa síndrome, né? O tratamento é, digamos que 90% ou até mais, 95% alimentar e 5% de remédio. Quando eu falo de remédio, é porque muita gente tem cólicas abdominais, dores, flatulências, então as pessoas podem tomar remédios, né, para gases, remédio para cólica, para dor abdominal, enfim. Aí beleza, você toma o remédio, mas você continua comendo o que você não pode comer, que vão te dar todos os sintomas de novo e você vive tomando remédio, remédio, remédio. Seus sintomas só vão melhorar, gente, quando vocês mudarem a alimentação que vocês fazem. Então, a estrutura, o padrão alimentar que vocês estão comendo. A síndrome do intestino irritável, ela costuma dar muito sintoma, né, se tornar bem desagradável, você sente logo depois que você consome alguns tipos de alimentos, como a cafeína, leites e laticínios, feijões, repolho, batata, ovo, álcool, açúcar, alimentos gordurosos ou preparos gordurosos. Então, a gente sabe que a síndrome do intestino irritável acontece no intestino, óbvio, né? E o intestino, ele é o último órgão que vai fazer a digestão e a absorção dos alimentos, dos nutrientes. Então, toda vez que a gente consumir algum alimento que o nosso intestino não vai conseguir absorver, ou que ele pode inflamar, que seja um alimento já mais irritante, mais flatulento, ele vai causar algum desconforto, tá? Outra coisa, gente, muita gente não sabe, mas o sorbitol, alimentos picantes e alimentos que contêm muito conservantes, aditivos, também causam impacto muito grande no intestino para quem tem a síndrome do intestino irritável. E assim, gente, o melhor é evitar, tá? Mas vamos lá, o que vocês precisam saber? Primeira coisa, nós temos que ver o que a gente não pode comer porque a gente passa mal, então tira da nossa alimentação, e o que a gente pode comer, mas em pequenas quantidades. Eu tenho paciente que não pode comer, por exemplo, tomar de jeito nenhum, né, nada que contém café, porque passa muito mal. E eu tenho pacientes que podem consumir o café, mas em pequenas quantidades. Então, assim, primeira coisa, você vai ter que entender o seu organismo. E como entender? É comendo e anotando, senão não vai dar pra entender. Porque leva as anotações lá pro seu nutricionista. Então, Nutri, ó, esse dia eu comi, vamos supor, eu tomei café de manhã, café no meio da manhã e café de tarde. E passei muito mal. Aí no dia seguinte, eu tomei só café de manhã e não passei mal. Então, ok, a gente sabe que você não precisa tirar o café da sua alimentação, mas que você tem que diminuir o consumo do café. Agora, vai ter pessoas que vão falar, não consigo tomar café de jeito nenhum que eu passo muito mal. Por quê, gente? Cada um é cada um. Nós somos indivíduos, individual, tá bom? Então, cada um tem um metabolismo, a síndrome se apresenta com características iguais, os sintomas são iguais, mas cada pessoa vai ter uma tolerância diferente da outra, e tá tudo bem, tá bom? Outra coisa importante que vocês têm que saber, a maioria dos pacientes apresentam uma intolerância ou uma sensibilidade maior aos produtos lácteos, aos leites e aos laticínios, né, aos derivados do leite, tá bom? E também ao glúten, tá? Então, se passar mal consumindo fontes de glúten ou leite ou derivados do leite, é comum, e aí tem que observar também se você vai precisar por exemplo, entrar numa linha sem lactose ou numa linha vegetal, ou se no seu caso você vai tomar algum tipo de enzima, vai ter que ver se você já é intolerante à lactose ou é só uma sensibilidade à lactose, e assim com os produtos de glúten também. Vai ter que dar preferência para os alimentos que são sem glúten, pra gente ter uma vida mais tranquila, pra gente ter mais qualidade de vida, pra gente conseguir ficar mais tranquilo, tá? Temos que tomar muita água, porque o intestino lubrificado é um intestino maravilhoso de funcionar. E quanto mais água a gente toma no nosso dia, mais esse intestino vai funcionar melhor, evitando que ele irrite, que ele inflame.
tá bom? Outra coisa importantíssima é colocar fibra na nossa alimentação. Então, frutas fontes de fibra, principalmente as que têm casca, comer com casca, porque a gente sabe que na casquinha delas possuem muitas fibras. Adicionar aveia, linhaça, amaranto, chia na nossa alimentação, porque elas também contêm fibra e ajudam na motilidade intestinal. Mas lembrando que se consumir muita fibra e não tomar água adequada, vai formar um bololô lá dentro do intestino e vai dar ruim. Precisa tomar bastante água e precisa consumir as fibras. Outra coisa que a gente pode colocar também é uma suplementação de ômega 3, e isso a gente encontra na linhaça também, tá? O ômega 3, ele é anti-inflamatório, então ele vai ajudar muito melhorar a saúde, o aspecto inflamatório do seu intestino, então vai ajudar a diminuir as inflamações que os alimentos podem causar, ou que o estresse num todo pode causar. E aí, gente, a gente precisa começar a estruturar e comer melhor. Então, assim, se você é uma das pessoas que come muito fora e prefere lanches, fast foods, aquela alimentação mais rápido, isso vai ter que mudar e é pro seu bem. E a gente não tá focando em perda de peso aqui não, tá bom, gente? Eu estou focando em qualidade nutricional para melhorar a sua doença, para melhorar a síndrome do seu intestino. Então, assim, é importante para você ter qualidade de vida, para você poder seguir a sua vida livre, leve, solta, feliz, que você faça essas mudanças, faça essas alterações, porque se não tiver essas mudanças nem essas alterações, não vai dar bom. Então, é tomar um café da manhã tranquilo, é acordar um pouquinho mais cedo, tomar um copão d'água, é colocar fibra na sua alimentação, é comer mais frutas, é comer mais saladinha, mais legume, um arroz integral também vai bem, as suas proteínas, elas devem ser mais magras e também com preparo menos gorduroso, tá bom? Tudo isso vai impactar na sua saúde. E assim, gente, a gente sempre fala assim, consuma temperos naturais. Sim, consuma os temperos naturais, mas quem tem síndrome do intestino irritado vai se identificar. Cebola, alho, muitas vezes o orégano, o manjericão, que mais? Cúrcuma, o curry, eles podem irritar o nosso intestino, sim, aumentar a flatulência, dar um desconforto abdominal. É bom evitar também esses tipos de temperinhos naturais. Eu não estou falando para vocês consumirem os temperos industrializados, que são ricos em sódio, cheios de conservante, e também vão afetar a saúde do intestino. Só estou dizendo para você evitar esses temperos e colocar outros temperos. Sei lá, limão, salsinha, salsão, tomilho, outros temperinhos. A gente sabe que a nossa alimentação é linda, tem tempero para dar e vender aí, é só a gente escolher e ver aquele que a gente não vai passar mal, tá bom? Gente, bom, falei bastante aqui sobre a síndrome do intestino irritável. Se você tem, procure um médico, tenha o diagnóstico corretinho, procure um nutricionista pra gente fazer aí as alterações, melhorar essa estrutura alimentar pra você ter uma vida boa, tranquila, calma, serena, né? Sem desconfortos intestinais, porque não é legal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, de adquirir esse conhecimento, de conhecer essa síndrome. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!